Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações do mercado e também do nosso setor de análise, que o áudio desse vídeo vai estar lá no nosso canal do Spotify. Deixem aqui nos comentários, né, o que vocês acham a respeito das ações que eu vou comentar, e qualquer dúvida também a gente está à disposição. Vindo aqui direto, né, pessoal, para os destaques da economia brasileira e internacional. Aqui no Brasil nós tivemos a divulgação do IPCA, que é o indicador oficial de inflação da nossa economia, que, como a gente já tinha comentado nas últimas semanas, deveria cair, acabou caindo 0,29, um pouquinho até abaixo do que a gente esperava, uma queda maior, mas marcou aí o terceiro mês seguido de queda nos preços. Com isso, a inflação nos últimos 12 meses caiu de 8,73% para 7,17%, e no ano recuou de quase 4,5% para 4,09%, e como a gente comentou já algumas vezes, pelo menos no curto prazo, o cenário segue positivo em função de índices de inflação aqui no Brasil. Tá? Nós tivemos dados de serviços, dados de varejo também, que vieram bons, né? A gente espera um bom andamento da economia no final de 2022 aqui no Brasil. Nos Estados Unidos nós tivemos a divulgação do CPI, que é o índice de preços ao consumidor, que subiu 0,4 em setembro, acima aí do que o mercado esperava, e com isso a inflação americana atingiu alta de 8,2 no acumulado dos últimos 12 meses, continua muito pesado, né? E com isso se elevou a expectativa de aumento de 0,75 ponto percentual nas próximas reuniões em novembro e dezembro. Então, em relação à inflação, pelo menos no curto prazo, a gente vê o Brasil na contramão da maior parte dos países do mundo, já que a inflação continua subindo lá fora, né? E aqui no Brasil a situação está um pouco melhor. Nós temos aqui essa semana, né, pessoal, a divulgação do IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB, da passagem de julho para agosto. Essa não deve ser muito forte. E como a gente já comentou, os três últimos meses de 2022, a gente espera que a economia evolua bem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos teremos a divulgação do livro bege, que traz as condições de mercado da economia americana. Isso vai ser divulgado pelo Fed. E também a temporada de resultados do terceiro trimestre segue a todo vapor, né? Essa semana agora que passou, nós tivemos algumas divulgações interessantes, principalmente do setor bancário. E essa semana tem Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Tesla, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. E na semana que vem, né, começam alguns resultados já aqui no Brasil. E a Vale, essa semana, divulga aí as projeções, as prévias operacionais do trimestre, do terceiro trimestre. Tá? Em relação à movimentação do mercado na última semana, o Ibovespa caiu 3,7%, com isso a baixa do ano caiu para 6,9%. Nós tivemos o índice de small caps aqui que caiu 4,14%, né? E o dólar que voltou a subir, subiu 2,23% como destaque aí da última semana. Tá? Em relação à parte técnica gráfica, com uma visão aí de médio e curto prazos, né, a gente traz sempre aqui os gráficos, né, a avaliação dos nossos analistas com uma visão mais de médio prazo. O Ibovespa continua dentro desse canal baixista de médio prazo e nós tivemos, né, o que tudo indica um falso rompimento aqui para cima na última semana. O mercado tentou subir, não teve força para subir e, na verdade, segue aquele cenário que a gente já vem falando há meses, né? Desde o final de julho, né? Que é o mercado lateral, né? O mercado ele não se define para cima nem para baixo. A mesma coisa o dólar, tá? O dólar está totalmente lateral, se a gente perceber aqui. Ele está na mesma cotação de março desse ano, ele não consegue desenvolver para cima nem para baixo. E o IVVB, que é o SP em reais, com a alta do dólar, ele conseguiu segurar aqui nessa casa dos 207. Né? Apesar da tendência baixista de curto prazo, vamos ver aqui se ele consegue segurar e voltar a subir, ou se ele perde esse 207 aqui e cai mais, né? Cai com uma velocidade maior. Tá? Em relação aos futuros americanos, nesse momento operando em alta, né? O Dow Jones 0,37 e o S&P com uma alta de 0,43%. E eu lembro sempre, né, pessoal, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o nosso relatório de performance, que tem todas as nossas estratégias, tá?
As estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar. Podem comparar os resultados, tá, pessoal? Capitalizo tem os melhores resultados aí desde que a gente formou a empresa em 2017. Claro que tem anos que vão ser melhores que os outros, momentos melhores do que os outros, mas a gente divulga tudo de forma transparente e desconheço também outra casa de análise, né, que atua dessa forma, e temos todas as nossas estratégias aqui de médio e curto prazos, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar o swing trade, opções, long short. E para saber sobre alguma estratégia, né, pessoal, clicar, quero conhecer a carteira Thiago Prux, né, que é a nossa carteira global, né? Então tem lá o desempenho dela desde 2017, 558% contra 74% do Ibovespa, está ganhando do IVVB, que seria o SP em reais aqui também. Então isso mostra que no longo prazo as nossas estratégias funcionam muito bem mesmo, né? E aí tem a explicação em vídeo e, como eu falei, as informações todas aqui na descrição, e no final eu volto para comentar um pouco mais a respeito da Capitalizo, e já vou deixar esse cupom futuro que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa. O cupom já está inclusive colocado já quando vocês entrarem lá para fazer a nossa assinatura. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, de alta e de baixa da última semana, começando pelos destaques de baixa. Magalu caiu 17%, Traders Club 15%, XP 14,5%, Via 13%, CSN Mineração 12%. Nada relevante específico em relação a essas empresas aqui, né? O setor varejista tinha dado uma subida boa nas últimas semanas e acabou caindo bem aí, até como um movimento de realização do mercado. Na ponta positiva, né, pessoal, nós tivemos a Braskem. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a Braskem. Foi Unipar e Braskem. A Unipar, inclusive, está entre as altas aqui também na última semana. E, mais uma vez, né, saiu essa questão da possibilidade da gestora Apollo ter aumentado a oferta pela Braskem, né? Eles teriam oferecido R$50 acima dos R$40 que tinham sido oferecidos anteriormente. A Braskem negou. Mas o que acontece, né, pessoal? Quem tem que definir isso aqui é Petrobras e Novo Honor, que é a antiga Odebrecht. Então a Braskem, quando tiver uma coisa, quando ela divulgar, né, que tem algum negócio fechado, é porque o negócio já vai estar fechado, né? E a gente imagina que em algum momento essas participações aqui elas vão ser vendidas, né? Tanto da Petrobras quanto da Novo Honor. Claro que se deixar para depois das eleições, aí depende, né, se vai continuar o governo atual, se não vai, né? Então, para a venda, é importante que acontecesse ainda esse ano. Tivemos aqui o JP Morgan, que apesar da queda do lucro, aumentou a receita, né? Eu até comentei sobre o JP Morgan na última sexta, no vídeo sobre barganhas. Os bancos americanos estão muito baratos, né? E a gente percebe o mesmo efeito negativo que acabou também tomando conta aqui dos bancos brasileiros, né? A crise fez com que as provisões aumentassem. Por outro lado, como o juro subiu, os bancos são protegidos em relação a isso, acabam ganhando mais dinheiro nesse cenário de juros mais elevados, como foi o caso aqui do JP Morgan, que é um banco que a gente gosta, acompanha já há algum tempo e tem uma expectativa positiva aí para os próximos anos. Vemos o BMG, né, pessoal, que divulgou um dividendo gordo ali, eu já vou passar as datas para vocês. As ações acabaram subindo bem também, 7% na semana. Intelbras 5% e a Unipar aqui 4,5%. Tivemos aqui, então, em relação à questão de dividendos, né, pessoal, que o dividendo que eu comentei do BMG, 24 centavos, né, aqui temos as Datacom, dia 21, a mesma coisa Santander, dia 31, Itaú e Banestes, e dia 1º de novembro o Bradesco, né? Inclusive esses três bancos aqui são as empresas que pagam proventos mensais na bolsa, né? Itaú, Banestes e o Bradesco. Vindo aqui para mais destaques, Lojas Renner anunciou o lançamento do programa de fidelidade estilo Orb da plataforma financeira Orb Bank. Renner já tem Realize, já tem programa de fidelidade. O interessante é que esse programa e também a financeira vão ser utilizados para todas as marcas. Então isso inclui Lojas Renner, Camicado, Yukon e também a Oashua. Tivemos a Aura Minerals, né, divulgando as prévias operacionais do terceiro trimestre desse ano, uma queda de 20%, de 2% na produção, que foi puxado por San Andrés, mas já era esperado porque choveu demais. Por outro lado, né, pessoal, depois de alguns trimestres negativos,
nós tivemos as vendas contratadas subindo muito bem no terceiro TRI desse ano, né, quase 70% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 2,2 bi. Se nós mantivermos essa estabilidade de cobre e de ouro para os próximos trimestres, 2022 e 2023 prometem ser positivos aqui para a Aura. Tivemos B3, né, pessoal, também divulgando prévias operacionais, tivemos uma queda de 15% no volume negociado em setembro, também já era esperado, né, esse cenário de inflação mais alta, juros mais altos, o mercado lateral faz com que as pessoas operem menos, né, isso acabou prejudicando os resultados operacionais. Por outro lado, número de pessoas físicas, nós tivemos uma alta de 36% em relação a setembro de 2021. A IOSP, né, pessoal, teve o seu rating aqui interno reafirmado pela Standard & Poor's, positivo, né, pessoal? A IOSP fez um trabalho bem interessante para não aumentar o endividamento, né, ao mesmo tempo que ela vem aumentando alguns investimentos, mesmo que o crescimento na China vai ser abaixo do que a gente esperava. Esse foi um efeito negativo da crise, porque a IOSP vinha num processo bom de reestruturação e quando ela ia divulgar resultados melhores, veio a crise de 2020 e isso, claro, acabou prejudicando a empresa. A Camil divulgou os resultados do segundo TRI de 2022, lembrando que ela divulga os resultados diferentes das outras empresas em função da safra do arroz, que é o principal produto da empresa. Operacionalmente, os resultados foram muito bons, até melhor do que a gente esperava. A receita subiu quase 22% em relação ao segundo TRI de 2021, chegando a 2,7 bilhões. Por outro lado, né, pessoal, a inflação pegou a Camil aqui de jeito, assim como outras empresas também, mas não teve um impacto tão grande como em outras companhias. Tivemos aumentos de despesas financeiras, gerais, administrativas, e como a Camil é uma empresa que tem um endividamento um pouco mais elevado em função da série de aquisições que a empresa fez nos últimos anos, como o juro subiu, ela acabou tendo mais despesas financeiras também, né? E nós tivemos uma queda do lucro, mas operacionalmente resultados muito fortes. Além disso, né, pessoal, nós tivemos aqui prévia de PetroRecôncavo e 3R. Na PetroRecôncavo, a produção subiu 7% em setembro em relação ao segundo TRI desse ano, e a alta foi de 1,3% na 3R. Tá? Foi positivo para as duas empresas. E a Petrobras, né, pessoal, anunciou, como também já era esperado e que a gente espera que saia esse ano, que é a venda dos negócios da Petrobras na Argentina. Tá? É bom que a Petrobras saia desses negócios, não são estratégicos, não é interessante para a Petrobras esses negócios. A gente já comentou algumas vezes que tiveram alguns negócios aqui que a Petrobras vendeu que no nosso entendimento não fazia sentido, mesmo tendo questões legais, como por exemplo a parte do negócio de gás, né, que tinha muito ativo bom, mas esses ativos aqui na Argentina realmente não são interessantes. A Petrobras até demorou para anunciar aí o processo de venda. Vamos ver, isso também é interessante que não se estenda demais, porque se passar eleições vai depender também da vontade aí ou da continuidade do governo atual ou a entrada do PT no poder, né? E nós tivemos também as prévias das construtoras, tá, pessoal? As prévias bastante positivas, né? Especialmente quando a gente fala em vendas, né? Então as construtoras conseguiram, mesmo aquelas que lançaram menos, vender estoque. Tá, isso é bom, né? Porque não é bom quando a construtora tem muito estoque. Eu dou o caso aqui da Helbor, por exemplo, uma empresa que historicamente ela tem um pouco mais de dificuldade, ela tem um estoque mais elevado, né? Então não é interessante ter um estoque elevado, é bom quando eles conseguem, né, ter equilíbrio, tá? Conseguir lançar e, claro, fazer as vendas, né? Então a Cury divulgou, teve um aumento nas vendas líquidas, e todos esses números que eu for falar aqui é do terceiro TRI desse ano em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Cury teve um aumento de quase 30% nas vendas líquidas desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Na Even, esse número foi de 24% de aumento. Na Melnick foi de 72%. Na Ezetec, nós tivemos uma alta aqui de 72% também. Claro que a Ezetec é uma empresa mais conservadora, ela não vai fazer tantos lançamentos levando em conta a situação da economia, com juros e inflação mais elevados. E eles bateram um recorde de venda de estoque. Tá? Foi o melhor trimestre em termos de venda de estoque da Ezetec, da história da companhia, o terceiro TRI desse ano. A Cyrela também divulgou boas prévias operacionais e a Direcional, muito forte as prévias operacionais, tem sido um destaque, né, dos últimos trimestres. A Direcional, que trabalha mais com o Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa
Minha Vida. E além disso, eles fizeram bons lançamentos, lançaram 11 novos empreendimentos no terceiro TRI e as vendas líquidas subiram 32% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, chegando a 847 milhões. E o legal da Direcional, que foi uma empresa que sofreu menos nesse aspecto do aumento da inflação. Outras empresas sofreram bem mais aqui do que o caso da Direcional, né? Eu lembro, tá, pessoal, que quem é cliente da Capitalizo aí tem uma série de vantagens. Nós temos o Começando do Zero, para quem está montando a sua estratégia de investimentos, a sua carteira, nunca investiu, a gente auxilia nesse processo. Nós temos o Help Invest, que é o serviço para quem já tem uma carteira, nos passa a carteira, a gente passa uma avaliação de todos os ativos, temos as mentorias, o atendimento sempre personalizado. E claro, aqui na Capitalizo, né, pessoal, tudo com resultado comprovado, de forma transparente e mantendo sempre a nossa independência, que é fundamental para o nosso cliente aí e para o investidor nos próximos anos. Qualquer dúvida, né, nós estamos à disposição por e-mail, que vai estar aqui na descrição. Nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem e não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!